A paz do Senhor, irmãos. Novamente, o Senhor falou comigo sobre um tema muito necessário. E eu quero trazer para vocês. Que eu estive buscando em Deus. O Espírito Santo me guiou a falar sobre isto. Eu sei que a comparação que eu vou fazer parece meio fora de lugar, mas vocês vão entender no final por que eu vou fazer essa comparação. Mas antes de fazer essa comparação, eu vou ler alguns textos com vocês. Começando em 2 Coríntios 4, do 1 ao 18. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, e a nós como escravos, como servos. Na verdade, sempre que você pegar no Novo Testamento e a palavra tiver servo, essa palavra que foi traduzida como servo é doulos, do grego. Essa palavra significa escravo. Por amor, escravos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não abatidos, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque não vivemos, nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé,
Como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas que existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por isso que eu digo, nós cristãos não devemos nos prender às coisas que se veem, às coisas desta terra, porque essas coisas são passageiras. Mas nosso foco tem que ser no reino, nas coisas do reino, buscar o Senhor de todo o nosso coração, buscar a Ele enquanto Ele pode ser encontrado. Esse é nosso foco, ter comunhão com Deus, nos enchermos da plenitude de poder e da graça do Espírito Santo. A vida é passageira, somos como vento, como vapor, nossa vida é um vapor, é uma relva que nasce, cresce e é passageira. Nós temos que remir nosso tempo, dar nosso tempo às coisas que realmente são importantes. E as coisas que são importantes são as coisas do reino. Por isso que fica a questão: somos o cristão jovem rico ou somos o cristão Maria, irmã de Lázaro? Chegou a questão: qual deles somos? Somos como o jovem rico que quer manter a posição dos homens e as suas riquezas nessa terra e escolhe perder a preciosidade da comunhão com Cristo, de seguir a Cristo, de ser discípulo de Cristo, de morrer por Cristo diariamente. Diariamente nós morremos por Cristo. Falando espiritualmente, nossa vida se trata disso. Toda vez que negamos a nós mesmos, tomamos nossa cruz, crucificamos nossos desejos, entregamos nossos sonhos, nos submetemos à vontade de Deus, nós estamos morrendo para nós mesmos, para o mundo. Mas o cristão jovem rico escolhe não fazer essas coisas, porque ele é apegado a este mundo. Ele é apegado às amizades deste mundo, à opinião que as pessoas têm sobre ele, aos tesouros dessa vida, aos prazeres dessa vida. Mas ele esquece que esses prazeres são tão passageiros, são tão mínimos, perto do prazer que será estar face a face com Cristo na eternidade, na presença do Senhor, cantando Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Essa é a preciosidade do cristão. Nós não somos dessa terra, somos peregrinos, fomos chamados para andar como peregrinos. Não podemos nos conformar à mentalidade desta era. Não, temos que viver segundo a palavra. Não podemos praticar as mesmas coisas que os ímpios fazem. Senão, qual será nosso testemunho? Aonde seremos luz, fazendo as mesmas coisas que os ímpios fazem, se preocupando com as mesmas coisas
que os ímpios se preocupam, sabendo que aquele que nos provê é Deus, a providência de Deus, como cristãos, é aquilo que nos provê. Deus é fiel, Ele nunca deixará faltar nada àqueles que o temem. Fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigando pão, nem sua descendência passar fome. E a nós jovens é o chamado, sermos santos numa geração que os jovens estão se perdendo. E como que nós seremos santos? Vivendo de acordo com a palavra de Cristo, de Deus, em obediência, em submissão, primeiramente a Deus, em obediência e honra aos nossos pais. Sempre e quando nossos pais estiverem debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Mas então, falando da outra parte da comparação agora, aqui temos que ser, nós somos chamados a ser como Maria, que já nos capítulos anteriores deu o melhor do seu tempo a Cristo. Ouviu, sentou aos pés de Jesus e ouviu a Cristo. E já nesse capítulo 12 de João, ela entrega o mais precioso que ela tinha, o vaso com nardo puro que valia 300 denários. Ela podia se manter com esse dinheiro. 300 denários naquela época era muito dinheiro. Este nardo, se ela vendesse, ia dar uma oportunidade gigantesca dela de subsistência, de provisão, de comprar comida. Mas ela escolheu e deu o seu melhor para aquele, o único, que é digno do nosso melhor. Ela entregou 100% da sua esperança de subsistência, crendo na providência de Cristo, porque Cristo estava com ela. E o melhor em nossas vidas não é nada que venha dessa terra, não é os entretenimentos que vêm dessa terra. O melhor, o nosso melhor, o nosso maior tesouro nesta terra é Cristo. Por isso que o convite feito na Bíblia é para somos filhos, mas ser filho não nos impede de nos entregarmos como escravos por amor a Cristo. O que é isto? Nos entregarmos como escravos. Entregar nas mãos de Deus todas as nossas possibilidades, todas as nossas opiniões, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, entregar tudo na mão dele, depender unicamente dele e viver uma vida de consagração, de adoração, de entrega a ele. Para isso que somos chamados. Como diz Paulo em Filipenses, a partir do versículo 3, capítulo 3, a partir do verso 8. A partir do verso 7, me retrato. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi
todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensares de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Também, Hebreus 12, do 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Somos chamados para viver uma vida para Deus. Nada além disso. Desembaracemo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, e fixemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Vivamos nossas vidas com os olhos, com o coração focados nele, somente nele, em ninguém mais, em nada mais. Que nós descansemos nele, que nós descansemos somente nele, que nós nos apoiemos somente nele, que nós adoremos somente a ele, que nós nos entreguemos somente a ele, primeiramente a ele, busquemos seu reino e a sua justiça, não nos preocupando com as coisas, não buscando também só porque as outras coisas não serão acrescentadas, mas porque este é o nosso prazer, que o nosso prazer, nossa devoção esteja em buscar o Senhor, buscar a face de Cristo, buscar o Espírito Santo, que seja buscar sermos cheios
da plenitude da graça e do poder do Espírito Santo, se caminhar em santidade, de forma piedosa, devota e irrepreensível diante dos olhos do Senhor e diante dos homens, para que nosso testemunho não seja hipócrita, para que nossa vida não seja uma vida ateia na prática, que não sejamos ateus na prática quando fazemos coisas diante dos homens, buscando a aprovação dos homens. Esquecemos que no nosso secreto, onde ninguém vê, os olhos do Senhor estão sobre nós. E quando fazemos alguma coisa que não agrada a Ele, longe da vista dos homens, somos hipócritas, somos ateus, porque negamos a existência de Deus e temos mais medo do julgamento dos homens do que do julgamento de Deus. Eu falo isso por mim. Eu falo isso por mim mesmo. Quantas vezes eu pequei em secreto, porque diante dos homens é vergonhoso, mas eu me esquecendo que Deus está em todos os lugares a toda hora e o julgamento dele é o que importa, porque é Ele que julga, Ele que coloca no inferno, Ele que salva. Não é o homem que vai me salvar, não é o homem que vai me perdoar, é Deus. Sempre que esquecemos de, quando pecamos, nos arrepender diante de Deus, nós estamos vivendo em rebeldia. Não estamos entregando o tempo que é de Deus. Mesmo se entregamos o tempo que é de Deus, quando pecamos, nós nos afastamos de Deus, perdemos aquela comunhão. Que nossa canção seja: ai, que vontade de andar contigo e contar-te tudo que eu aprendi nesse jardim. Ai, que vontade de caminhar contigo na viração do dia e te adorar. Que essa seja a nossa música. Que nosso coração esteja contrito e aberto, disposto a mudar, disposto a experimentar mais de Deus, nos afastando dos pecados, nos afastando das ideologias, nos afastando de tudo que é abominável aos teus olhos e aos olhos de Deus, que nos afastemos dessas coisas, porque fomos chamados para sermos luz e sal, não para ser mais um na multidão, não para ser mais um cristão medíocre, que não experimenta mais de Deus, que não prova mais de Deus, que vive sua vida da mesma maneira, que não experimenta a plenitude da presença, do poder e da graça do Espírito Santo na vida. Fomos chamados para experimentar a plenitude do Espírito Santo, para viver a plenitude, não só para navegar no oceano do Espírito, mas para mergulhar mais profundamente, como Ezequiel foi chamado. Que as águas batiam nos artelhos, até que as águas eram tão profundas que ele só podia nadar. Que nossa vida com Deus chegue neste nível. Uma comunhão profunda com Deus que não consigamos viver nem respirar, nem um segundo da vida afastados da presença dele. Que nossa mente, nosso coração sejam ligados a Ele 24 horas por dia, para que o maligno não lance setas que nos afastem de Deus, nos levando a pecar. Somos chamados para nos despojar de nós mesmos e se vestir da natureza de Cristo, da armadura de Cristo, da armadura que é Cristo. Portanto, somos chamados para ser representantes de Deus, boca de Deus nessa geração. Fomos levantados para isso. Os jovens são o futuro dessa geração, as crianças são o futuro dessa geração. Por isso que temos que ensinar
no aprender e ensinar as crianças como experimentar mais de Deus, como ser cheio de Deus, como ser tomados pela presença do Senhor, como se esvaziar das coisas deste mundo e nos enchermos das coisas de Deus, como temos também que ser exemplo de quê? De vida com Deus, de vida de oração, de vida devocional para as nossas crianças. Temos que ser exemplo. Temos que viver andando com Deus como Enoque andou. Ele foi arrebatado. Como Elias andou e ele foi arrebatado. Busquemos em Deus. Que sejamos cheios da unção do Espírito Santo. Que sejamos cheios dele. Que a nossa oração seja como a oração de João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça em minha vida e que nada que venha de mim mesmo, que nada que venha de nós mesmos, que ele apareça em nossas vidas, que nada que venha de nós mesmos apareça, que ele cresça em nossas vidas, em nossas adorações, em nossas orações, em nossas pregações, que ele seja o centro de tudo que há em nossa vida, que tudo converja para ele e seja para a glória dele. Que não defendamos as coisas as pautas do reino de Deus, a família, as coisas do reino, a palavra do Senhor, de forma que essa defesa acabe em nós, mas que tudo o que façamos como apologetas da fé, como defensores do cristianismo, como defensores zelosos que amam a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças, com tudo que há em nós. Tudo termine nele, tudo comece nele, tudo seja por meio dele e tudo seja para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas e nada se desvia disso. Nossa vida tem que ser por meio dele e para ele, porque já viemos dele, já somos criatura dele, já fomos, o Espírito Santo está em nós. Só falta que busquemos ao Senhor para que sejamos cheios, transbordantemente cheios da presença do Espírito Santo, que nossas palavras não sejam da nossa boca, mas sejam da boca de Deus, cheias da unção do Espírito Santo, que pode transformar, que pode regenerar, que pode salvar vidas. Só através da ação do Espírito Santo que nossas pregações têm eficácia. E só por meio dele que os perdidos vão se converter. E através do nosso testemunho de vida e da ação do Espírito Santo em nós, em nossas vidas, os perdidos se converterão, se arrependerão dos seus pecados, e aqueles que um dia estavam perdidos, como nós um dia estávamos perdidos, serão encontrados, foram e fomos encontrados por Deus. Eles também serão, e nós seremos instrumentos de Deus para que isso aconteça, mas para que Deus trabalhe por meio de nós, Deus tem que trabalhar em nós primeiramente. Por isso eu encerro esse vídeo com essa oração. Pai, Deus poderoso, obrigado, porque o Senhor nos escolheu para servir ao Senhor. Que nós realmente aceitemos o chamado de nos entregar como escravos, de entregar ao Senhor o mais precioso das nossas vidas, o nosso tempo, em meio a tantas coisas que fazemos, em meio aos afazeres de casa, aos trabalhos, à escola, à faculdade, a estudos,
mas que em tudo sejamos luz, aonde o Senhor nos colocou, que sejamos portadores da Tua presença, que Tua presença esteja em nós. Por isso peço, Pai, que Tua graça, que o Senhor traga em nossas vidas convicção de pecado, para que corrijamos nossos caminhos diante de Ti, aplanando todo monte de orgulho, corrigindo todos os caminhos tortuosos de pecado em nossas vidas, todos os nossos desvios, corrigindo eles diante de Ti, reconhecendo o quão falho e pecadores somos, o quão necessitados da Tua graça e misericórdia somos. Ó Pai, tem misericórdia de nós. O Senhor nos chamou, Senhor nos vocacionou para pregar o Evangelho. E que nossa pregação não coloque outro fundamento, além daquele que já está posto, que é Cristo Jesus. E que nossa vida não haja nenhum outro fundamento, que o nosso único fundamento na nossa vida também seja Cristo. E que nossa vida seja por amor ao Senhor, em devoção ao Senhor, sempre. Que não nos desviemos do Senhor por coisas tão pequenas como sofrimentos que são passageiros, visto que o que nos aguarda na eternidade é maravilhoso, é excelso, incomparável. Portanto, Pai, que o Senhor nos fortaleça a caminhar uma vida perfeita diante do Senhor. Sei que sabemos que a perfeição nessa vida é impossível, mas o Senhor aperfeiçoará a boa obra que o Senhor começou, para que quando o Senhor voltar, nós cheguemos à presença do Senhor Jesus Cristo. Sejamos apresentados sem mancha para o louvor da Sua glória, Pai. Como de Judas, na doxologia de Judas. Tu que és poderoso para livrar de cair e nos apresentar sem mácula no dia que Jesus voltar, Pai. O Senhor, que é a nossa capacitação de viver a vida como o Senhor nos ordena, o Senhor nos capacita, Senhor. O Senhor nos capacita segundo o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor nos capacitará a deixar as coisas menos importantes de lado